Olá pessoal, meu nome é Fernanda Esquerdo, sou consultora de imigração regulamentada pelo governo canadense, sou CEO da empresa Student Pathways, empresa especializada em educação e imigração para o Canadá, e hoje eu vou conversar aqui com vocês a respeito de um assunto bem interessante que é o programa de Ontário, o Ontario Immigrant Nominee Program, o OIMP. Quem está pensando em vir para o Canadá já deve ter ouvido falar em Ontário. A província de Ontário é uma das províncias mais ricas e é que move a nossa economia aqui no Canadá, basicamente. E o programa de Ontário, ele é bem ramificado, ele tem várias categorias, tanto para trabalhadores qualificados, imigrantes que vêm através do estudo, ou seja, estudantes internacionais, nós temos também investidores, então é um programa bem amplo. Hoje nessa conversa eu vou falar especificamente dos programas que são baseados em oferta de trabalho e vou focar em 3 deles, que é o Foreign Worker Stream, o International Student Stream e o In-Demand Skill Stream. São 3 programas bem populares e um dos 3 programas que mais retém imigrantes aqui na província de Ontário. O programa de Ontário, ele sofreu algumas mudanças em relação ao ano passado e hoje ele usa um sistema de pontos. Então, o aplicante que tem interesse em imigrar pela província de Ontário, ele precisa criar um perfil e dentro desse perfil ele vai ser qualificado aí dentro da pontuação para cada categoria, onde a província de Ontário vai deixar esse perfil ativo, né, onde você demonstra seu interesse, e periodicamente a província de Ontário vai fazer sorteios para categorias específicas. Então, ela vai fazer sorteios, por exemplo, para o Foreign Work Stream, para o International Student Stream e In Demand. E esses sorteios, eles vão acontecendo ao longo de todo o ano até a província atingir a capacidade para aquele ano de número de imigrantes para aquela categoria. Então, eu vou conversar com vocês a respeito de como é a criação desse profile, como que funciona o processo e quais são os requisitos que você tem que ter para cada programa e quais são os fatores que eles levam em consideração na pontuação de cada profile. Então vamos lá. No Foreign Work Stream você precisa ter uma oferta de trabalho no NOC AB ou 0 e você precisa ter acumulado pelo menos 2 anos de experiência naquele NOC. E essa experiência pode ser fora do Canadá ou pode ser dentro do Canadá, mas não vale experiência como estudante. Tem que ser experiência que você tenha adquirido como worker, ou seja, com seu Open Work Permit ou com uma LMA, enfim, mas você precisa ter 2 anos de experiência acumulados aí em caráter full-time. É lógico que tudo que excede as 30 horas semanais não conta, então você precisa ter as 1.560 horas anuais e acumular isso num período de 2 anos. Depois disso, tendo esses 2 critérios, a empresa também que deu essa job offer, ela precisa se qualificar dentro do que a província exige. Então, ela precisa ter um faturamento mínimo, então se ela está dentro da GTA, que a gente fala que é Grande Toronto, ela precisa ter um faturamento de em torno de 1 milhão anual. Se ela está fora da GTA, ela precisa ter aí 500 mil dólares canadenses anual. Isso daí, em média, esse número ele sempre sofre modificações, então eu tô falando para vocês as informações mais recentes aí que a gente tem. A empresa também precisa cumprir requisitos como número de empregados. Se for uma empresa fora da GTA, ela precisa ter um certo número. Se ela tá dentro da GTA, ela precisa ter um outro número de empregados que sejam residentes permanentes ou canadenses. E fora isso, a empresa tem que cumprir com os requisitos aí legais e o seu salário ele precisa estar dentro do que a província de Ontário espera para aquela profissão. Então, para você poder ter o critério de elegibilidade, você tem que ter para o Foreign Work Stream, tem que estar acima do medium wage para sua categoria naquela região. Então, se você estiver abaixo, você não se qualifica. Se vamos pensar agora no International Student, ele é um pouco diferente. Você não precisa acumular experiência de trabalho, mas você precisa ter se formado em programas que são elegíveis ao programa International Student Stream. E esse é o X da questão. Muita gente se forma e percebe que esse programa não é elegível. Então, é importante, dentro da regulação, você estar enquadrado
passado fazendo um programa que realmente entre dentro do critério exigido pela província de Ontário. Outra coisa importante é o salário. Óbvio, o estudante internacional ele tem que ter uma job offer que tenha um salário acima do minimum wage para sua categoria naquela região, e a empresa também precisa ter os critérios que eu comentei aí para o Foreign Work Stream, que é o faturamento, o número de empregados e os critérios legais aí. Tá tudo dentro dos conformes que a província exige. Para o in-demand skill é um pouco diferente, são low skills, então você tem que ter uma oferta de trabalho para os NOCs C e D. Essa experiência de trabalho que você precisa comprovar é de 9 meses apenas, full time. Precisa ser, obviamente, como worker no Canadá, não vale como estudante, e se for fora do Canadá, precisa ser aí dentro dos últimos 5 anos, tá? A mesma coisa vale para o Foreign Work Stream, nos últimos 5 anos que você vai conseguir aí usar essa experiência de trabalho fora do Canadá. Fora isso, você também tem que atender os critérios de salário, tá acima do medium wage para sua categoria no in-demand, e você também precisa que seu empregador cumpra com os requisitos da província. Basicamente, esses são os critérios de elegibilidade, para você poder pensar em abrir o seu perfil na província de Ontário. Então, para você abrir o perfil, você vai registrar um interesse pelo programa, e aí você vai abrir o seu perfil. Nesse perfil, eles vão levar em consideração o seu nível educacional. Lógico que sempre quando a gente fala de nível educacional tem que estar revalidado, ou seja, tem que ter o ECA, o nível de idioma que você tem. Então, o programa em si, pelo critério de elegibilidade, ele não exige o idioma, mas para você pontuar mais no seu perfil, se você tiver o idioma comprovado pelo IELTS, CELP ou TEF ou TEC, você vai ter mais pontos. Então, quanto maior a sua fluência, melhor a pontuação. O profile vai levar em consideração também onde você estudou. Se você estudou dentro da GTA, fora da GTA, se seu programa é de engenharia, se seu programa é de business, então tudo dentro da demanda para aquela região. A pontuação vai variar conforme o tipo do trabalho, se é skill A, B ou 0, se é C ou se é D, o tempo de experiência que você já tem naquela função, se você tem 1, 2, 3 anos de experiência canadense ou se você tem menos. Então, em termos de pontuação, quanto mais, melhor. Em termos de elegibilidade, você tem que ter o mínimo, mas em termos de pontuação, quanto mais, melhor, porque aí você tem mais pontos. A província vai fazer sorteios periódicos, então essa pontuação ela vai oscilando conforme o tipo de candidato que ela procura. Então, isso daí vai bem de encontro com a oferta de trabalho, com a demanda da região de Ontário. Qual que é o objetivo do programa? Muita gente fala, mas o programa de Ontário é difícil, é fácil. Eu sempre falo nos meus vídeos, não existe programa fácil, não existe programa difícil. Existe programa que está alinhado com a sua área profissional, com a sua experiência e com o seu perfil. O programa de Ontário, ele é um programa focado em atender a demanda de Ontário. Então, a gente tem que pensar qual tipo de indústria nós temos em Ontário, qual tipo de oferta de trabalho nós temos em Ontário, se esse tipo de indústria e oferta está de encontro com a experiência que você tem ou com o que você quer estudar aqui no Canadá, se você está pensando em vir como estudante internacional. A ideia do programa é reter international students. Então, a província tem interesse em reter talentos, mas tem que ser realmente talentos que estejam alinhados com o que a província precisa. E também o objetivo do programa é pegar esses talentos de forma rápida. Então, por isso, a província criou esse sistema de pontuação para que esses sorteios sejam periódicos e ela consiga aí fazer esse recrutamento constante. Uma vez que você abre um perfil, você tem 12 meses aí para concorrer a uma vaga, ou seja, a um convite da província. Dentro desses 12 meses, se nada acontecer, você vai ter o perfil expirado e você pode recolocá-lo no ar. Isso daí você pode aplicar quantas vezes você quiser. Uma vez que você recebeu o convite da província, você tem um prazo para submeter a sua documentação. Então, muita gente diz, eu só vou contratar o consultor de imigração, eu só vou buscar ajuda técnica quando eu receber o convite. Só que lembre-se, se você criou o seu profile errado, se você colocou informações incoerentes,
pendentes ou estão faltando, quando você fizer a sua aplicação, você vai ter apenas 14 dias para submeter a documentação. Então, é importante quando você abre o profile que você tenha realmente toda a documentação alinhada, tudo bem programado, para que se você receber esse convite, você está pronto para aplicar do programa. Então é isso, pessoal. Aí, aplicando, né, recebendo a sua nomeação, você parte para a segunda etapa, que é a parte do PR, que demora aí um tempo para você poder receber a residência permanente. Então, esse tempo varia. Ultimamente tem demorado em torno de um ano, contando aí já a parte da província, enfim. Mas esse prazo ele vai variando conforme o volume de candidatos que a província vai recrutando. Espero ter ajudado vocês sobre informações de Ontário. Eu adoro esse programa, eu acho que é um programa bem legal, bem alinhado. E se você está interessado em saber se você tem o perfil da província de Ontário, se a sua profissão é requerida, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar, tá bom? Obrigada, pessoal, e não esqueça de dar um like e seguir nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.